Olá, amigos do nosso canal EduCiência, Educação Científica. O nosso canal agora uma nova denominação, Educação e Ciência. É um espaço de divulgação científica. Nós estamos aqui já há 4 anos com o nosso canal, né, divulgando, apresentando as pesquisas no campo da educação, com convidados, lives, enfim, você é o nosso convidado. E quem não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, né? Faça suas sugestões, seus comentários. É o espaço voltado para você que é profissional da educação e que gosta de estar dialogando, avançando, pesquisando sobre a relação entre educação e ciência. E o nosso tema de hoje vai abordar a importância da história local no ensino fundamental. E para falar sobre esse tema, para fazer aquele bate-papo, já estamos aqui com o professor Leandro de Araújo Crestani, ou Leandro Crestani, né? Já, né, tem uma longa trajetória nesse campo. Então, professor Leandro Crestani, muitíssimo obrigado pela sua presença e participação no nosso canal, hein, professor? Professor, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui contigo, principalmente no canal de divulgação científica, do qual eu tenho muito apreço. A importância de debater a história local, principalmente no ensino fundamental, que eu vejo que é uma base que nós precisamos trabalhar. Em muitos casos, acaba deixando sempre a história para segundo plano, focando na língua portuguesa e na matemática. Então, assim, é uma honra estar aqui hoje tratando essa temática que é de grande valia, principalmente para o ensino fundamental, anos iniciais. Bom, professor, a honra é toda nossa, hein, Leandro? Olha, né, eu tenho lido muitos textos seus, né? O Leandro ele tem artigos, capítulos de livros, material didático, divulgados, já disponíveis. Inclusive, nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal, viu, Leandro? O seu link do Curriculates, né? Muitas publicações. Olha, você tem oferecido uma contribuição de grande relevância sobre o tema. E claro que para falar sobre essa temática, né, você que tem já esse acúmulo de estudos sobre a temática, então nós vamos fazer um bate-papo, né, Leandro? Né, Sim. o Leandro, que olha, bom, nós sempre fazemos aqui a apresentação dos nossos convidados, né, Leandro? Então, o Leandro ele é doutor em História Contemporânea pela Universidade de Évora, Portugal, tem pós-doutorado em História Pública, tem experiência na área de História Regional e Local, História Comparada e Transnacional, Fronteira Brasil-Argentina, História Pública, Ensino de História e Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação, e atua também como professor no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, a FAG, Campus Toledo, e atualmente ele é coordenador de História na Secretaria Municipal de Educação de Toledo. Então, né, na luta, né, sempre, né, Leandro, né? Sim. Sempre aí voltado para a questão da formação do professor, né, valorizando essa questão do ensino de história. Então, Leandro, para começar nesse nosso bate-papo, né, então eu lançaria uma questão para a gente pensar juntos aqui, né? Bom, eu diria que nos últimos anos tem crescido muito, né, essa questão do ensino de história local. Então, eu queria ouvir você inicialmente, qual a importância que você vê sobre este tema, especialmente na formação do aluno, lá na escola pública, no ensino fundamental. O que você nos diria, então, sobre essa questão inicialmente? Bom, antes de começar a falar em relação para o aluno, eu vou adentrar como que eu cheguei no campo do ensino de história local. No primeiro momento, durante a graduação, eu comecei a fazer pesquisas sobre história local, sobre conflitos de terra. E esse foi o primeiro ponto que eu comecei a analisar como que se dava esse ensino da história local. E trabalhando sobre os conflitos de terra na região oeste do estado do Paraná, olhando as obras existentes e os materiais até didáticos trabalhados pelos professores, e indo a campo a pesquisar nos arquivos, eu notei muita contradição nesse processo. Primeiro, a história local ela era escrita por memorialistas, que não tinha esse ofício de historiador.
são pessoas geralmente vinculadas a grupos hegemônicos do município, vinculadas a grupos políticos, e elas fazem uma escrita de uma história oficial. E a partir do momento que eu comecei, através da história oral, entrevistar pessoas que participaram desse processo de colonização, eu comecei a confrontar aquela história oficial, que, por sinal, foi a mesma história que eu aprendi no ensino fundamental. E daí, além da minha pesquisa sobre o conflito de terra, eu comecei a produzir materiais de reflexão sobre o ensino de história local, aonde que, ao trabalhar essa temática sobre esse contexto local, que, se você for pegar, é um estudo da compreensão dos eventos, das pessoas, dos lugares, das experiências próximas desse aluno. E o porquê da importância? Em primeiro lugar, eu saí e fui perceber que tinha um outro lado da história, uma outra versão, quando eu adentrei no campo da universidade durante a minha graduação. Então, eu cresci acreditando naquela ideia do prototipo ideal de colonização, dos pioneiros enquanto herói. Cresci acreditando que aqui no oeste do Paraná havia um vazio demográfico, e até um elemento contraditório, porque nós tínhamos a presença indígena aqui, argentinos, paraguaios, e foi esse despertar que eu comecei a pensar, não, peraí, as crianças na educação básica estão aprendendo um discurso oficial, só que ao olhar os materiais produzidos, eles tinham essa tendência de estar reforçando, ou seja, colocar que a história era escrita por aqueles sujeitos que dão nomes de ruas, praças, monumentos. Então foi esse despertar que eu comecei a pensar assim, não, nós temos que trabalhar essa outra perspectiva. E eu, na condição de historiador, depois posteriormente eu cursei pedagogia, eu comecei a produzir esse material, a refletir sobre essas questões. E quando eu penso dessa importância da história local no ensino fundamental, e principalmente ao trabalhar com o aluno, nesse nível, eu tenho que partir da sua realidade próxima com uma realidade mais ampla. Ou seja, para trabalhar o passado, eu tenho que partir sempre do presente e eu tenho que partir do local onde que ele vive. Então, se eu não consigo ensinar para o meu aluno essas contradições que existem no próprio município que ele habita, ou no bairro, ou na região que ele está, como que vai ser difícil ele compreender as contradições do próprio processo de povoamento do estado do Paraná, do próprio processo de conquista do Brasil. Então, assim, a história local, partindo dessas experiências específicas, dos eventos próximos do aluno, vai ajudar ele a ter uma compreensão mais ampla desse universo da história. Além de entender o seguinte, é a formação da identidade cultural desse sujeito. Se ele cresce acreditando, e é uma reflexão que eu faço, por que tal rua tem o nome de um determinado pioneiro? E é uma coisa que muitos não refletem nesse processo. Por que aquela praça tem nome de tal indivíduo? Se eu for pegar uma análise nos monumentos, pensando a partir da história local, quem que dá nome para o monumento? Já notaram, eu até gosto de brincar essa questão de gênero, que as ruas, as maiorias das ruas das cidades, elas são masculinas, são nomes de pioneiros. Nomes das escolas são pioneiros que muitas vezes não teve nenhum vínculo com a educação. CMEs, que é aquela ideia do ato mais de cuidar, é o único espaço que tem a maioria de nome de mulheres, tia, avó, tata. Então, assim, nós temos que levar o aluno a entender esse universo, a entender toda essa construção da história local. Eu vou citar da minha realidade, que é o município de Toledo, e nós temos aqui um programa chamado Conhecendo Toledo, onde que nós mobilizamos em torno de 10 mil alunos do 2º ao 4º ano para fazer um roteiro de estudo, que pega os principais pontos envolvendo história, geografia e ciências.
No nosso caso aqui, pensar essa importância do ensino de história local. Quando eu levo o aluno para fazer uma visita no Parque Ecológico de Ivapaim-Barte, que é o nosso cartão postal aqui do município de Toledo, não é simplesmente fazer aquela visita no espaço e reproduzir aquela ideia. Olha, esse espaço foi doado pela dona Diva, mas entender quais são as contradições que tem nessa formação daquele próprio parque. Fazer um roteiro e conhecer desse local. Da mesma forma que no terceiro ano, nós fazemos a visita no Parque dos Pioneiros, e daí começamos o debate a partir do monumento lá, que é a Estátua do Pioneiro, que é uma reflexão que no cotidiano passa despercebido. É um parque que foi construído em homenagem aos colonizadores, denominados de pioneiros, e eu sempre gosto de frisar essa ideia do conceito entre colonizador e pioneiro, porque o pioneiro dá a ideia daquele sujeito que veio primeiro. Mas espera aí, no oeste do Paraná nós temos a presença indígena inicial, que é o povo originário. Posteriormente nós temos a presença espanhola aqui, até é uma contradição muito grande. Se for pensar a cidade real del Guairá, ela é bem mais antiga do que o próprio Curitiba, ou seja, a cidade real del Guairá dá início ao que nós temos hoje pela configuração territorial do estado do Paraná, e até a região de Guarapuava era um território praticamente espanhol. Então nós temos posteriormente a presença aqui de argentinos e paraguaios, e é a partir de 1930 que vai ter todo esse processo de colonização pelo Brasil, digamos assim, porque a colônia militar de Foz do Iguaçu, ela falava em espanhol. E daí o aluno vai nesse Parque dos Pioneiros e tem lá o pioneiro, só que ele não reflete, e o professor não leva essa reflexão em alguns casos, o que é ser o pioneiro, esse indivíduo que chega primeiro? Isso é um discurso hegemônico de construção, eles são colonizadores, dado que aqui habitava outros sujeitos. Então, assim, a partir da estátua, a partir do ensino de história local e da realidade concreta, até pelo... se eu for pegar o ensino fundamental anos iniciais, o aluno ainda não tem essa maturidade da leitura do texto, mas trabalhando com imagem, com essa visita técnica, ele começa a entender essas contradições que permeiam a construção da sua própria história. E nessa perspectiva, futuramente ele vai conseguir ler essas obras de memorialista, aonde que eles vendem uma única versão, sempre aquela versão da companhia colonizadora, da qual, isso não especificamente só do município de Toledo, mas como que a região oeste é uma colonização recente, vai vender que as companhias colonizadoras foram exemplos de reforma agrária e vai ocultar esse processo dos conflitos. Então, assim, a partir desses pequenos pontos, nós podemos construir uma história local onde o aluno participe como sujeito e ele começa a refletir. Então, assim, ao pensar uma visita técnica a um parque, ver uma estátua lá de um pioneiro, mas, ou seja, o que seria esse pioneiro? Será que realmente, pela nomenclatura, ele seria o primeiro indivíduo que aqui estava? Ou seja, será que não tinha outros sujeitos? Será que a nomenclatura ideal a ser utilizada não é colonizadores? Então, eu vejo como importante que vai pegar essa compreensão mais profunda do ambiente que ele vive. E aqui nós começamos a formar, então, na história local, aquilo que é denominado de atitude historiadora, que, em tese, o professor tem que desenvolver com seus educandos. Ou seja, partindo de fontes, das fontes históricas, para compreensão desse universo que é o ponto que o aluno habita. Muito bem, Leandro. Olha, bom, como você bem mencionou, né, o ensino de história durante muito tempo esteve impregnado, né, por essa ideia da história factual, né? Enfim, são datas comemorativas, né? Eu me lembro desde a minha, né, aos tempos ali do antigo primário, secundário, né? E imagino que você tenha também passado por esse momento em que o ensino de história ficava focado na questão dos heróis, né? Enfim, dos grandes feitos, né? Dos líderes políticos, algumas datas marcantes, como, por exemplo, o descobrimento do Brasil, 7 de setembro, enfim, né? São algumas simbologias que ficaram marcadas.
Como é que você vê? Você acha que nós avançamos em relação a essa nova abordagem da história, a partir de todo um acúmulo historiográfico, né, que foi desenvolvido nas últimas décadas, né? E você que lê muito, você que é um especialista nesse campo também, por exemplo, esse trabalho eu tenho programa de fazer também com meus alunos da graduação, de mostrar que, de fato, é preciso verificar outras contradições em torno dessa história, né? Aquilo que nós podemos chamar como a história dos excluídos, né, Leandro? Né? Os grupos que foram excluídos, os índios, os negros, enfim, as mulheres, como é que é a questão da história local, né? Que também eu diria que é relativamente recente essa abordagem, né? E a valorização disso na escola. Como é que você analisa? Você acha que nós avançamos nesse sentido? Ou seja, nós estamos distanciando um pouco daquela história factual, né? Por exemplo, valorizar só aquilo que acontecia no eixo Rio-São Paulo, né? Como se o Brasil ele se resumisse apenas ali a Copacabana, né? A São Paulo, as belezas do Rio de Janeiro, que de fato são belíssimas, né? Mas será que estamos avançando, né? Ou seja, alguns desafios se colocam nesse campo. O que você nos diria sobre isso? Bom, uma pergunta muito interessante. É um grande desafio ainda esse processo de avanço. Eu vou pegar na questão da formação dos professores e da atuação da educação básica. Nós temos, aqui no Paraná, principalmente, uma grande diferença, que do primeiro ao quinto ano nós temos a pessoa com formação em magistério ou pedagogia que atua e ministra essa disciplina. E é uma formação, eu também sou pedagogo, que ela é generalista, ou seja, você vê várias áreas, mas não chega a aprofundar. E no ensino fundamental 2 e no ensino médio, nós temos o professor que é especialista no assunto ministrando aula. O que eu percebo? Em primeiro lugar, até porque eu estou nesse processo de formação com os professores da educação básica do ensino fundamental. Muitos não tiveram uma formação com esse ponto crítico. E isso é uma tendência na década de 90 para cá, mas essa discussão ainda demorou para se chegar em relação a refletir sobre esse processo de ensino. E o que acontece, eu vejo principalmente no ensino fundamental, anos iniciais? Um reforço em relação a essa história oficial e o professor focado mais na língua portuguesa e na matemática em relação às avaliações de grande porte, principalmente no IDEB. E a disciplina de história, assim como geografia, fica para um segundo plano. E geralmente, quando se trabalha, e aí é uma questão até metodológica, se trabalha um texto com questões fechadas. Não chega a despertar essa curiosidade, esse encantamento para o aluno. Então, assim, hoje eu vejo uma grande dificuldade e é uma mudança de concepção que nós temos que fazer com os professores, principalmente do ensino fundamental, anos iniciais. Eu pego a proposta curricular da MOP, que ela é fundamentada no materialismo histórico dialético, que trabalha com todo esse processo de contradição, que fala, tem um item específico na própria PPC da MOP, onde que fala sobre o ensino de história regional e local, e eu tenho um professor que, em vez de ler essa fundamentação teórico-metodológica, ele parte do conteúdo. Ele não chega a fazer a leitura. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta até mesmo de uma orientação. E ele acaba reforçando esses estereótipos. Não chega, igual você falou anteriormente, dos grandes heróis que a história traz. Eu pego, por exemplo, ali do Tiradentes. Não chega a refletir com o aluno ao trabalhar sobre o processo da Inconfidência Mineira, por que o Tiradentes é herói? Como que foi construída essa imagem dele enquanto herói? Por que ele é barbudo, ele é cabeludo e ele é retratado de túnica branca? Com quem que ele quer ser essa construção da imagem do Tiradentes? Com Jesus Cristo, a ideia de Salvador. Ou seja, daí você pega todo esse contexto, e até isso eu conversei em formação com os professores,
Quem ia para a forca, geralmente tinha a barba raspada, porque tinha que aparecer de cara limpa para a sociedade. Até esse conceito que a gente usa, apareceu de cara limpa. Ou seja, o indivíduo cometia um crime, a primeira coisa que se tirava era a barba para demonstrar que ele foi punido ali. Então, assim, a barba era sinal, quanto maior a barba, maior digno a pessoa. E geralmente ele tinha a cabeça raspada. E sem contar como que foi, depois de 100 anos, construída essa imagem do Tiradentes. Em muitos casos, não. O professor, não olhando essa abordagem, principalmente curricular, que é um caso específico nosso aqui do oeste do Paraná, ele pega e vai reforçar aquele estereótipo do Tiradentes, vai trabalhar aquela imagem e não vai levar essa reflexão. E aí que está um ponto fundamental. O aluno sai do ensino fundamental anos iniciais sem ter esse primeiro ponto, esse despertar da atitude historiadora. E ele vai começar a ver isso, se for bem trabalhado, no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. E se ele pegar uma sequência que digamos assim, no Fundamental 2, que o professor só fica no livro didático, e os livros didáticos há uma tendência a reforçar também esse tipo de imagem, ele vai pensar e refletir se for para o campo da área da história para fazer essa análise. Então, assim, parte muito desse processo de formação do professor, que eu vejo que não só da formação inicial, mas da formação continuada, nós temos que pensar que a história, como os outros componentes curriculares, ela tem uma importância muito grande. Só que na educação básica, nos iniciais, nós temos uma disputa muito grande com a língua portuguesa e com a matemática. Como que os instrumentos de avaliação de grande porte foca para dar os resultados, os IDEBs, nesses dois componentes, então fica muito para o segundo plano. Apesar de eu ver uma tentativa agora no estado do Paraná, pela Prova Paraná, que começou a cobrar história, geografia, ciências também para ser avaliado. Mas nós temos um pouco essa dificuldade. Em certos casos, o professor fica reproduzindo essa versão hegemônica, ou por falta de conhecimento, ou por falta até mesmo de ler os documentos que norteiam aquele conteúdo do qual ele vai estar trabalhando. Não tenha dúvida, Leandro. De fato, eu concordo com você que estamos avançando, né? Avançamos, temos aí os currículos que estão, né? Nesse sentido, acho que houve um avanço muito importante, o currículo da MOP, o currículo de Cascavel, outras experiências curriculares, né? Que se deram nos últimos anos, e, de fato, ao que parece, a preocupação ela deve centrar-se na questão da formação do professor, né? Eu estou de pleno acordo com você, eu também tenho me debruçado sobre isso nos cursos de formação de professor, no caso, especialmente pedagogia, né? A necessidade de estar focando essa questão, né? De garantir isso na formação do professor, sobre essa compreensão desses métodos, do método de análise, né? No sentido de romper com aquela visão ainda positivista, né, Leandro, que em grande medida ainda impregnado na formação do professor, não de maneira geral, né? Eu acho que existem já muitas iniciativas de compreensão de a necessidade de romper com isso, né? De valorização desses grupos excluídos da história e da questão da necessidade de você se apropriar mais dos métodos mais críticos, né? Sobre essa história tradicional. Mas aí, Leandro, eu sei que você também tem se dedicado muito em torno dessa questão da formação do professor, né? Ter acompanhado seu trabalho, né? Essa preocupação que é preciso um trabalho voltado para esse campo. Enfim, e ao você trabalha a história local, como é que você vê isso? Quer dizer, qual que é a preocupação que o professor deve ter, né? Ao trabalhar com o seu aluno lá na sala, né? Estamos falando aqui do ensino fundamental, mas, enfim, você fique à vontade, você pode estar mencionando também outras áreas de ensino, né? Mas o que o professor tem que estar atento ao ensinar história para o aluno, né? Seja o ensino fundamental, médio, superior. Como é que você vê essa questão? Bom, primeiro ponto é identificar que o aluno também é sujeito histórico, que não são só aqueles indivíduos que estão na mídia
que constroem a história, que ele também é um sujeito participativo. Esse é o primeiro elemento que eu vejo que nós temos que construir, a identificação do aluno enquanto sujeito histórico. Esse é um item que eu tenho trabalhado muito na formação dos professores aqui no município de Toledo, e até em alguns casos do professor também se reconhecer enquanto sujeito histórico, enquanto sujeito de mudança na sociedade, que não são só os grandes homens assim denominados que fazem a história. Esse é um dos pontos. Um outro elemento também que nós temos que levar em consideração, eu até falo em relação ali da falta de conhecimento, mas é necessário investir em formação dos professores, até porque quando você forma o professor, ele também vai falar assim, pô, eu não tinha pensado isso anteriormente, e ele começa a ter esse processo de mudança. É o que eu venho observado aqui no município de Toledo, nas formações do 1º ao 5º ano com os professores, ou seja, porque assim, nós cobramos, só que nós temos que formar esse indivíduo para estar atuando. Então, assim, se eu quero que o professor apresente que o aluno é um sujeito histórico, que ele entenda a temporalidade e, principalmente, que ele entenda o que são os fatos históricos, eu vou ter que trabalhar todo um processo metodológico que, assim, nós fomos formados, e eu me incluo nesse processo, com uma história totalmente positivista e, basicamente, do método decoreba, onde que nós tínhamos que decorar datas e devolver essas datas, o que aconteceu, quem eram os sujeitos responsáveis, numa avaliação. E hoje nós partimos muito da questão da análise, ou seja, que é um elemento bem interessante que eu trago para os professores, que nós temos que partir desse universo para o educando, do tempo presente para o passado, ou seja, fazer essa reflexão ajuda nessa construção enquanto sujeito histórico, ou seja, ele vai partir, não que eu seja um historiador só do tempo presente, vou deixar bem claro, mas para a educação básica, anos iniciais e finais do ensino fundamental, é necessário, porque o aluno ainda não tem essa maturidade de reflexão, então ele tem que fazer esses elementos de comparação para entender esse processo, ou seja, o que impacta o processo de colonização do Brasil no tempo presente atual hoje. Ele tem que não só saber do processo de colonização, mas o que vai estar impactando isso de forma atual. E eu vou trazer um detalhe que eu acho fundamental, porque a partir do momento que nós se preocupamos com isso, nós cuidamos muito da construção da memória coletiva. Nós não queremos reproduzir uma memória coletiva que trabalhe só um viés da história, mas que seja uma memória coletiva plural, aonde que eu tenha esse entendimento que existiram outros sujeitos no processo de ocupação, colonização do município, que eles não aparecem nessa história oficial, e tem um sentido dele não aparecer. Então, eu tenho que pensar sempre essa memória coletiva plural, aonde que ela traga trajetórias, aonde que o indivíduo consiga partir do seu universo próximo para o universo mais amplo. E assim eu vou instrumentalizando esse aluno para ter uma prática social final, aonde que ele consiga ser aquilo que todo projeto político-pedagógico tem, uma formação de cidadão crítico e participativo na sociedade, que ele vai conseguir olhar, essa rua tem esse nome, mas esse indivíduo está sendo representado aqui porque ele tinha uma ligação com o poder político local. Não quer dizer que ele seja um sujeito mais importante do que meus pais, ou até em relação à minha pessoa. Muito bem, Leandro. E bom, para a gente caminhar para o encerramento desse nosso bate-papo, né? Evidentemente que nós teríamos vários aspectos, né, a serem abordados, né, Leandro? E talvez razão do tempo nós não vamos ter toda essa condição, mas enfim, bem, nós estamos vivendo uns tempos aí das plataformas digitais, né, Leandro? Das redes sociais, das chamadas mídias digitais, né? Estamos aí nesse vasto universo, diria, né, que vem se expandindo muito aí, sobretudo no chamado pós-pandemia, né? E
por exemplo, ao crescimento muito da gamificação, né, e outras formas, né, digitais, né, metodológicas de ensinar história. Como é que você, assim, vê? Eu analiso assim, nós tivemos alguns avanços interessantes, eu acho que algumas metodologias aí criativas, né, interessantes, atrativas, né, sobre dessa nova geração aí, né, essa moçadinha que está chegando aí nessa adolescência, né, Leandro? E ensinar história para essa geração mais recente, sabemos que também é um desafio, né? Na medida em que eles estão aí entrando nesse universo, né, digital e que vem roubando muito tempo até, né, e concentração, né, dessa geração. Como é que você vê essa emergência dessas mídias digitais, enfim, redes, né? E as suas contribuições para o ensino de história? De fato, você acha que elas podem contribuir, né? É um meio importante nesse sentido? Como é que você vem pensando isso? Eu diria que eu ainda venho analisando, né? Eu venho refletindo sobre isso. Como é que você vê essa questão, Eliandro? Bom, existem dois pontos que eu quero tratar, que são as redes sociais, que eu tenho uma grande preocupação em relação a elas, e esse processo da gamificação no próprio ensino de história, que eu vejo que é um grande elemento de contribuição. O primeiro ponto das redes sociais, a minha grande preocupação, que ela é um dos mecanismos de grande propagação de fake news, de fake history, ou seja, histórias falsas, que são reproduzidas de forma muito rápida. Até alguns estudos colocam que uma informação falsa, ela tem a velocidade de 1000 vezes mais rápida do que uma informação verdadeira. Dado que as redes sociais, ela trabalha com um elemento bem interessante, que é a atenção das pessoas. Então, conteúdos polêmicos, conteúdos que são revisionistas, conteúdos que vão gerar discórdia, tem uma tendência de aparecer mais tempo no frame na linha do tempo das pessoas. Então, isso é um elemento que preocupa. E foi um dos elementos bem interessantes, isso a partir de 2016, que no campo da história nós começamos a discutir. Eu até desenvolvi e convido o pessoal a acompanhar um trabalho meu, que é a página História Sem Fronteira. Eu tenho demandado a produzir uma história mais crítica para o grande público. Aquela pessoa que está nas redes sociais de forma informal e está consumindo conteúdo. E geralmente os conteúdos que nós temos em redes sociais acompanhamos dos últimos tempos para cá são esses conteúdos, principalmente da história, dizendo que não existiu escravidão no Brasil. Isso acontece, que não teve a ditadura militar, que foi o melhor período, e as pessoas acabam propagando, muitas vezes por falta de conhecimento ou até mesmo por intenções políticas ideológicas. E nós, historiadores, a partir de 2016, notamos que nós ficamos ausentes desse processo das redes sociais. Ou seja, e principalmente uma discussão, e eu estou pesquisando bastante sobre a história pública, nós temos o hábito de produzir para os nossos pares, textos voltados para os pares, e deixamos de produzir uma história aonde que tem esse acesso para o grande público, ou seja, usamos termos técnicos científicos, pensando naqueles pares nossos que vai fazer a leitura, e esquecemos de escrever essa história que o grande público acompanha. E nos tempos para cá, principalmente dessa onda revisionista, eu tenho notado, inclusive eu entrei nesse processo também, de se preocupar com esse universo digital, de produzir materiais, a exemplo desse canal de divulgação científica do que eu estou participando agora, que é importante ter esse diálogo. Porque eu, antes da pandemia, em 2019, eu estava trabalhando com os meus alunos a construção das pirâmides do Egito. Falei todo o processo da engenharia egípcia para construir as pirâmides. E no outro dia, um aluno veio para mim e falou assim: professor, foram os alienígenas que construíram as pirâmides do Egito, não foram os egípcios. Ele pegou um vídeo no YouTube e veio com, não, aquele youtuber coloca que foi os alienígenas, porque tem uma precisão muito grande. E parece que é muito fácil aceitar
que foram extraterrestres que construíram as pirâmides do Egito, do que aceitar que no continente africano nós tínhamos pessoas com habilidades de engenharia bem mais desenvolvidas do que da Europa. Então, assim, e isso se propaga, e isso vai impactar diretamente em sala de aula. Ou seja, e daí tem aquele confronto. Imagina você, ao professor trabalhando sobre a ditadura militar, falando de todo o contexto, o aluno vindo com conteúdo revisionista que ele pegou no canal no YouTube, que pegou numa rede social. Então, assim, eu vejo que de 2016 para cá, os historiadores se preocuparam em sair muito das suas torres de marfim para ir dialogar com o grande público, e nós temos que ter essa imersão muito grande nesse universo digital. Porque se você for pegar nas configurações de qualquer rede social de um adolescente, ele está em média de 3 a 4 horas por dia na frente de uma tela. Ele está consumindo ali informações, não vou colocar conhecimento, do qual vai construir ideias na cabeça desse indivíduo. Então, assim, esse é um dos pontos. Eu vejo que as tecnologias digitais da informação e da comunicação, ela democratizou o acesso ao conhecimento, mas nós temos um mar aonde precisa ser navegado e cabe a nós, professores, historiadores, a ajudar esses indivíduos a navegar, senão eles vão acabar se afogando nesse excesso de informação que muitas vezes não é problematizado de forma crítica. Então, esse é um dos papéis do professor. O segundo processo que eu vejo da gamificação, e daí eu tenho um olhar crítico também, a gamificação não é um processo para substituir o professor. Ela tem que ter um engajamento, um planejamento, que não é simplesmente levar o jogo para a sala de aula, mas levar esse jogo com fins didáticos, pedagógicos, da onde? Tem um jogo fantástico, agora eu não vou me recordar, ele é no formato de RPG, ele trabalha o processo do desenvolvimento da Revolução Industrial. Você vai construindo o território e vai lidando, tipo assim, desde os movimentos dos trabalhadores nesse período, e você vai entendendo jogando. Então, assim, e na área de história tem diversos jogos agora que dá para ser trabalhado nesse sentido. Mas também eu tenho que tomar muito cuidado, que não ficar o jogo pelo jogo, até porque eu tenho que pensar que se não for uma gamificação construída pelo próprio professor para fins pedagógicos, pegar um jogo pronto, o jogo ele não tem aquele compromisso com o conhecimento histórico, ele tem um compromisso para vender, ou seja, é um produto do mercado, tem que levar sempre essa problematização para não ocorrer também esse processo do sucateamento, ficar só na ideia, não, agora as plataformas vão ensinar por mim. Não, precisa da mediação do professor. Eu vejo que não tem como deixar de estar presente nessa sociedade em rede, de trazer esse letramento digital, dessa cultura digital, das TDICs para a sala de aula, mas eu tenho que saber fazer esse processo de mediação e também analisar de forma crítica essa questão da gamificação. Tudo bem, Leandro. Olha, acho que é um tema que nós vamos ter que voltar aqui para falar mais sobre a questão dos jogos, da gamificação, das redes sociais. Eu sei que você tem se debruçado muito sobre isso, sobre o uso dessas redes sociais e seus impactos, né, no ensino de história, na formação do aluno na atualidade, mas aí esse tema realmente, eu diria que ele merece um novo encontro, na verdade, né? Vamos agendar. Então, Leandro, inicialmente gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação no nosso canal e deixar a palavra aberta, né? Que você gostaria de destacar algum aspecto e, claro, que esse nosso diálogo foi extremamente esclarecedor de estar compreendendo a importância do ensino de história na atualidade. Então, Leandro, fique à vontade com as suas palavras finais. Para fechar minha fala, João, o primeiro ponto que eu gostaria que os professores, principalmente do ensino fundamental, partissem sempre de uma história plural, que valorizasse os demais sujeitos, aqueles que ficaram marginalizados nesse processo histórico, que não partisse só de uma história oficial construída por memorialistas, aonde que tem aquele discurso hegemônico pronto, consolidado. Então, assim,
o papel do professor é um papel de transformação. E partindo do ensino de história, nós conseguimos despertar esse olhar do local para o nacional para entender todo um contexto global. Quero agradecer o convite, foi uma honra estar aqui compartilhando com você essas experiências. Eu falei de forma breve, mas nós podemos aprofundar em um outro momento, mas o ensino de história local é muito importante, nós temos que investir mais, e eu vejo que o professor ele tem esse papel de transformar essa realidade dos educandos a partir dessa ótica de análise, despertando uma atitude historiadora com os nossos educandos. E não só ficando no famoso livro didático, mas levando aquilo que eu prezo muito e utilizando de forma metodológica, que são as fontes históricas para a sala de aula, ou seja, ao trabalhar com as fontes, desde a fonte documental impressa, oral, até mesmo hoje as fontes digitais, você consegue ter todo o engajamento dos alunos nesse processo da construção do saber histórico. Muito obrigado, professor Leandro de Araújo Crestani, que esteve conosco aqui falando, então, sobre a importância do ensino de história na escola pública, no ensino fundamental. Muito obrigado, Leandro. E você deixe seu comentário, né, a sua sugestão no nosso canal. E voltaremos na próxima semana com mais um convidado, com mais uma novidade para você aqui no nosso canal. Um grande abraço e até lá.